a audiência pública da Comissão de Economia e Finanças para debater o tema prestação de conta do terceiro quadrimestre do ano de 2019, em conformidade à Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo solicitação do secretário de Finanças do município de Osasco. Está aqui a nossa colega, ilustre vereadora Ana Paula Rossi, que vai estar aqui secretariando aqui os trabalhos. Muito obrigado. Vou anunciar aqui a composição dessa mesa. A vereadora Ana Paula Rossi, secretariando. O nosso secretário Pedro Sotero, secretário de Finanças do nosso município de Osasco. A Karine Donizete Simões de Oliveira, subsecretário do Tesouro Municipal de Osasco. Fazem parte dessa comissão de finanças os seguintes vereadores: Cláudio Henrique da Silva, que aqui está presidindo, Antônio Aparecido Toniolo, Valdeni Luiz de França, Unida Pizzarias, Josias Nascimento de Jesus, vereador Josias da Juco e o vereador Daniel Matias da Silva. Solicito a secretária que anuncie a presença dos senhores vereadores. Presente o vereador Rogério Santos. Quero aqui agradecer a presença de todos, a imprensa, o público presente, funcionários desta casa, o nosso muito obrigado. Também agradecer as presenças do Edson Siscon, do Departamento de Receita, diretor de repasses, Elaine de Oliveira, Bruna, Adriana Souza, Fernando Mariano e Otávio Felinto. Obrigado, vereadora. Solicito a vereadora Ana Paula Rossi que proceda à leitura do ofício número 7 de 2020. Ofício Comissões número 7, 2020. Ao excelentíssimo senhor Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização da audiência pública no dia 27 de fevereiro de 2020, às 10 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Economia e Finanças, sobre o tema Prestação de Contas do terceiro quadrimestre do ano de 2019, em conformidade à Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo solicitação do secretário de Finanças do município de Osasco. Assim, solicito para a realização do evento convocação de funcionários para serviços de coordenação da audiência, recepção, confecção de ficha, livro de presença e acolhimento, som, multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado convite através do e-mail a todos os vereadores para a ciência e aos membros da presente comissão. Atenciosamente, assina Cláudio Henrique da Silva, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Obrigado, vereadora. Registrar aqui a presença do ilustre vereador Tinha de Ferreira. E a vereadora Régia. Muito obrigado, doutora. Agradeço a presença dos vereadores, público e a imprensa aqui presente para prestigiar essa audiência pública tão importante e esclarecedora para a nossa população. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canal 7, da operadora NET, canal 3 da Cabonet Digital. Com reprises durante a semana, consulte os horários em nosso portal.
para assistir pelo YouTube. O evento estará disponível e poderá ser assistido a qualquer momento na internet www.osasco.sp.leg.br. O público aqui presente pode participar retirando o formulário da recepção ou com os nossos assessores. As questões pertinentes serão respondidas na parte final deste evento. Vamos para apresentações? Bom dia a todos, o público que nos assiste pela TV Câmara e pela internet, os nobres vereadores e a equipe técnica da Secretaria de Finanças. Mais uma vez, a Secretaria de Finanças vem cumprir um requisito legal, né? De acordo com o artigo 9º da LRF, a gente vem apresentar a evolução das metas que foram pactuadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. Então, lá em 2018, a gente fez o anexo de metas para a LDO, foi aprovado nessa casa, e ao executar o orçamento do exercício de 2019, a lei nos obriga a prestar contas, então ver a evolução. Então, as metas basicamente são 5. Receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e dívida. E aí eu vou passar aqui a apresentação e a gente vai pontuando, como sempre a gente tem feito nas últimas apresentações. Então, ela é dividida em 3 partes: o objetivo da audiência, as metas que foram estabelecidas e, enfim, os resultados. Então, o objetivo é o artigo 9º, né, parágrafo 4º da LRF, e também dar ciência à sociedade da evolução dos números fiscais do município. Então, assim, o primeiro objetivo é cumprir um requisito legal. E o segundo é dar transparência, né, da evolução dos números aos munícipes. Então, essas são as metas pactuadas no anexo de metas da LDO, que a gente vem acompanhando e finalizando esse terceiro quadrimestre de 2019. Então, as metas que a gente estabelece, que é o coração da LDO, são receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal e dívida. A gente traz uma pequena explicação, né, sobre as receitas públicas, que basicamente são divididas em 2 categorias econômicas, que são receitas corrente e de capital. Basicamente, as receitas correntes, ela não contribui para aumentar o nosso patrimônio, né? É aquela que a gente arrecada, são os impostos, as transferências da União. E as receitas de capital são aquelas que contribuem para o investimento no município. Então, elas são as transferências de contrato de repasse do governo federal, os investimentos através de operações de crédito, né? Então, essas são as 2 principais categorias que a gente traz aqui. Lembrando que a gente publica mensalmente a previsão e arrecadação da receita no IOMO. A gente cumpre também um requisito da lei orgânica do município, e aí tem esse desmembramento maior mensalmente. Então, esse de dezembro, que fecha o terceiro quadrimestre de 2019, ele foi publicado no dia 27 de janeiro. Então, lá tem um detalhamento de toda a receita. O STN, né, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela determina que os nossos números sejam consolidados. Então, a gente tem os números da Prefeitura, do IPMO e da FITA, a Câmara não tem receita. O que foi orçado no orçamento para 2019 foram 2.864.330.124. E a gente atingiu 2.634.458.964. A gente atingiu 92% do que foi projetado no nosso orçamento.
Mas aqui, como vem acontecendo nos últimos exercícios, a gente vê que a grande evolução são nas receitas correntes, aquelas dos impostos, das transferências, principalmente os nossos impostos municipais, né? A gente teve uma receita extraordinária esse ano na arrecadação do ISS, e ela teve um impacto muito positivo. Então, a gente acabou arrecadando 105% do que foi projetado para as receitas correntes. As receitas de capital, aqui tem projeção de alienação de bens, de operação de crédito e de contratos de repasse. Então, daqui, do que foi realizado, a gente só do que foi projetado, a gente só arrecadou 35.489.331. É o que vem acontecendo nos últimos exercícios também. Não se realizou as operações, eu acho que só foram 12 milhões, e o restante, 24 milhões e alguma coisa, foi de transferências de contrato de repasse. Então, como a gente vem acompanhando já, os investimentos eles acabam sendo arcados pelas receitas correntes. Então, do que a gente projetou para a LDO, 92% a gente arrecadou, sendo 105% de receitas correntes e 9% de receita de capital. Aqui a arrecadação só da administração direta à prefeitura. Então, do que foi orçado 2.769.415.321, a gente arrecadou 2.540.822.578. Então, 92%. Na verdade, ele é bem parecido com o cenário consolidado, né? O 105%, porque, basicamente, aqui dentro das receitas correntes estão os impostos e as transferências. Então, 105% de receita corrente e 9% de receita de capital. Aqui também a gente traz um pequeno conceito das despesas públicas, né? Também dividido por categoria econômica. Despesas correntes são as destinadas à manutenção ao funcionamento dos serviços públicos, o custeio da máquina pública, né? Despesa com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviço de terceiro, manutenção de equipamento e as contas de consumo. E as despesas de capital são aquelas com o propósito de formar ou adquirir ativos reais, né? Abrangendo, entre outras ações, o planejamento e execução de obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente. A amortização também dos juros e da dívida é considerado como despesa de capital. Aqui também, como determina a STN, a gente apresenta o relatório resumido da execução orçamentária consolidado. Então, a gente traz um pequeno resumo aqui com as informações consolidadas, administração direta e indireta. E aqui a gente tem o total disponível no orçamento já atualizado. Aqui já tem a atualização também das suplementações por excesso de arrecadação e superávit financeiro. Então, aqui a gente tinha disponível até o final de 2019 3.086.570.241. Isso foi de despesas que poderiam ocorrer. Então, 2.202.501.635 da Prefeitura, 210.435.500 do IPMO, 33.675.008 da FITO e 60.204 da Câmara. Essas são as despesas correntes, o orçamento disponibilizado. E aqui foi o que foi efetivamente liquidado. Então, do que a gente tinha de despesa corrente consolidada, 2.506.816.143, a gente liquidou. A despesa liquidada é aquela que efetivamente ocorreu, que já está, inclusive, atestada. Então, do que estava previsto no orçamento, a gente liquidou 89% de despesas correntes. Das despesas de capital, do que foi projetado para o orçamento, a gente liquidou 203.114.546, 35%. A gente vê que a gente não teve essa arrecadação de receita de capital. Então, parte dos investimentos aqui, eles ocorreram através das receitas correntes. É o investimento dos próprios recursos do município que aplicou no investimento, porque a gente não teve esse repasse, a gente não arrecadou o suficiente. Porém, a gente aplicou e teve um investimento aqui, conforme está detalhado. Esse boletim da despesa também, de dezembro, vocês encontram mais detalhamento também no IOMO de 27 de janeiro. Lá ele está um pouco mais específico. Então, do total previsto no orçamento, a gente executou, foram as despesas efetivamente liquidadas, 79%.
Aqui é só a despesa da prefeitura. Do total previsto no orçamento, a gente liquidou 77%. Então, do que eu tinha disponível de dotação, nem sempre a dotação é o que eu tenho de lastro financeiro. Então, do que eu tinha de 2.774.365.853, eu liquidei 2.148.144.105. Então, 77% de despesa efetivamente realizada dentro do exercício de 2019. Aqui é um pequeno resumo, é o resultado orçamentário. Os nossos reguladores, eles determinam como resultado orçamentário superávit ou déficit pelas despesas liquidadas, que são aquelas que foram atestadas. Então, em relação às despesas liquidadas, nós tivemos um superávit orçamentário de 209.277.284. Em relação às empenhadas, 129.932. Em relação às pagas, 377.236.103. Então, pelos reguladores, o que é considerado é 7,94 de superávit orçamentário no exercício de 2019. Aqui é a terceira meta, é o resultado primário. Basicamente, ele é a diferença entre as receitas e despesas orçamentárias deduzidas as receitas e despesas de natureza financeira. Então, o resultado primário ele é formado pela diferença entre a receita primária e a despesa primária. Então, a receita primária é a minha receita orçamentária total, excluídas operações financeiras, alienação de bens e operações de crédito. Então, a receita primária é aquele, como eu já tenho dito muitas vezes aqui, é o poder de arrecadação do município, que independe de algum terceiro, independe de uma operação de crédito, independe de eu alienar bens. Então, é o que eu consigo arrecadar. E a despesa primária é a despesa orçamentária total, menos os juros e encargos e amortizações da dívida. Então, assim, tudo que eu tenho que pagar por um terceiro, que em algum momento ele adquiriu uma operação, uma dívida, ela não é considerada primária, é uma despesa secundária. Então, a despesa primária é a despesa orçamentária total, menos as despesas financeiras. Então, esse resultado ele é chamado déficit ou superávit primário. Então, quando a gente projetou a LDO para o exercício de 2019, a gente projetou um cenário de déficit primário. Por quê? Dentro da metodologia da STN, as contas que compõem os grupos de receita e despesa, a gente contabilizou aqui também, na projeção, a dívida, né? Que a gente orçou uma operação de crédito alta. Como ela não ocorreu, a gente acabou tendo um superávit primário. Então, a princípio, ele é uma projeção conservadora. Ela previa um cenário de déficit. O déficit primário, ele nunca ocorreu no município. Mesmo que a gente tenha projetado, sempre a gente fechou nos últimos exercícios em superávit primário. Por quê? É um dos indicadores que o STN considera para a operação de crédito. Então, o que significa esse superávit primário? Ele significa que o município é capaz de gerar receita suficiente de modo a pagar toda a sua despesa primária, todo o seu custeio, e ainda arcar com juros e amortização da sua dívida. Então, mais um ano, a gente termina em superávit primário de 203.023.078. A quarta meta é o resultado nominal, que, basicamente, ele é o saldo da dívida fiscal líquida de um período em relação ao período anterior. Então, a gente tinha uma dívida fiscal líquida em 31/12 de 973.798 e em 31/12 de 2019, 894.313.632. Então, a gente diminuiu quase 80 milhões da nossa dívida, considerando um período de 2019 em relação a 2018. Então, a gente teve um resultado nominal negativo. É aquele que eu digo, esse é o único negativo bom. Quer dizer que diminuiu nossa dívida em 79.484.368. Aqui é o que foi projetado para a LDO de 2019. Ela foi uma projeção ousada, onde a gente pretendia diminuir a dívida em 260 milhões. Mas, no exercício, a gente conseguiu diminuir 80. O que compõe aqui? Por que essa projeção?
A gente considerou a Câmara de Conciliação, que conseguiriam mais adesões, que aceitariam o deságio. A gente não considerou aqui o que ocorreu. Os juros, né, do TJ, ele é um juros muito alto, que corrige o valor que está inscrito no precatório. E a gente teve uma entrada de precatórios contabilizada no final de 2019, um processo trabalhista do sindicato do ano de 1991, em torno de 60 milhões. Então, tudo isso resultou ainda numa diminuição de 80. Foi um esforço grande, a gente conseguiu diminuir 80 e prejudicou essa projeção que a gente pretendia de diminuição de 260 milhões. Mas, ainda assim, é um número muito bom, é um indicador de 80 milhões de diminuição da dívida. Aqui é a nossa quinta meta. Então, a dívida consolidada pública, ela é considerada assim, a projeção dela, ela consolida toda a dívida pública, diminuindo as disponibilidades de caixa, aplicações financeiras e demais haveres financeiros. Então, ela é acompanhada, né, pela Resolução 40 do Senado Federal. E ele determina um limite para a nossa dívida. Os denominadores da dívida é a receita corrente líquida. Eu vou até avançar um pouco e depois a gente volta nesse quadro. A RCL também é o artigo 2º, inciso 4º da LRF. Então, ela fala que o somatório das receitas tributárias, de contribuição, patrimonial, serviços industriais, transferências correntes e outras receitas correntes, deduzidas transferências do Fundeb, acumulado nos últimos 12 meses. Então, ela tem uma metodologia de cálculo da RCL que serve para determinar os limites estabelecidos na LRF, tanto os limites com dívida quanto os limites com pessoal. Então, a nossa receita corrente líquida, ela vem numa evolução crescente aqui nos últimos exercícios. Então, em 2017, 1.969.003.296. Em 2018, 2.107.028.319. E agora esse número é bem alto, né, em comparação ao último exercício, de 2.478.337.266. Esse é o resultado da nossa RCL ao final do terceiro quadrimestre de 2019. Isso impulsionado por toda a nossa arrecadação, que ela é boa de maneira geral, e ainda a receita extraordinária que a gente teve esse ano. Então, voltando aqui na quinta meta, que tem como denominador de percentual a RCL, a gente vem numa diminuição da dívida nos últimos exercícios, né? A gente saiu da casa de 1.131.771.653 em 2017 para 973.798.001 em 2018 e 894.313.632 em 2019. Por aqueles fatores que eu expliquei no slide anterior. Então, a gente poderia ter limite de dívida. A gente estaria num limite saudável ainda de dívida, segundo o Senado Federal, de 2.676.604.247. Esse é o limite de alerta, 108% da RCL. Mas, percentualmente, a gente está muito abaixo, 36,09%. Mas a gente tem que considerar uma coisa aqui também. A dívida diminuiu? Diminuiu. Só que a nossa RCL está muito alta. Então, a gente tem que ir sempre monitorando, porque a gente não sabe se vai continuar, vai manter. A intenção é que mantenha. Mas, assim, a gente sempre tem que monitorar aqui o valor, porque ela diminuiu 80 milhões, mas a RCL cresceu 300 milhões. A gente não sabe se a receita ela vem nessa crescente. Vamos acompanhar em 2020. Então, assim, é um indicador muito bom. Para a STN, a gente está num limite muito saudável de 36,09, mas inspira cuidados quanto ao valor da dívida, que a gente ainda considera um valor alto. Aqui eu já falei da RCL, que é o denominador da dívida, e do gasto de pessoal. E aqui a gente traz o terceiro quadrimestre também, a despesa final com pessoal. A gente teve uma despesa com pessoal de 950.561.909. Em relação à RCL de 2.478.337.266, a gente tem um percentual de despesa com pessoal em 2019 de 38,35%, bem abaixo também do limite de 51,30%. Mas aqui, nessa evolução, o que a gente pode notar igual à dívida? A dívida diminuiu, porém, o gasto com pessoal ele vem aumentando. De 2018 para 2017, nem tanto, mas para 2019, a gente tem quase 50 milhões aí de aumento com gasto de pessoal. Então, não está diminuindo o nosso gasto de pessoal. O nosso denominador que cresceu
e, por isso, diminuiu o nosso percentual em 38,35%. Então, assim, é um indicador excelente perante os nossos órgãos reguladores, mas que requer cuidado, porque a gente tem que contar aqui com a evolução da RCL, se ela vai se manter nessa crescente. Bom, esses foram os números, espero que todos tenham entendido, e a gente está aberto às discussões. Muito obrigada. Agradecer a Karine Donizete Simões pela explanação. Muito obrigado. Registrar aqui a presença do vereador Josias da Juco, o vereador Alex da Academia e os assessores dos vereadores que estão aqui representando. O vereador Ribamar, o vereador Batista da Comunidade, Ricardo Silva, Jair, quem mais? Pelé e o nosso líder da casa, vereador Toniolo. Obrigado aí pela a presença de todos. Vamos estar abrindo agora aqui para os vereadores que tenham alguma dúvida, querem questionar. Está aberta aí a tribuna. Algum vereador que queira? Mais uma vez, agradecer a presença de todos. Vereadora doutora Régia, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Bom dia a todos. Eu continuo com algumas dúvidas que são pertinentes, acho que desde a primeira apresentação de finanças, né? Primeiro, eu queria cumprimentar os secretários, secretário Pedro, secretário Délbio, os colegas vereadores, a Karina, né? E queria aqui questionar algumas coisas mais específicas. Na observação ali, eu vi que a gente teve um aumento em 2019 com o pessoal. Como que foi esse aumento com o pessoal? Se a prefeitura mais demitiu do que contratou, em termos de contratação. E tudo isso está terceirizado. A gente tem trabalhado mais com terceirizado. Terceirizado está entrando nas despesas de pessoal? Essa é uma das perguntas. Outra coisa que a Karina falou também sobre o superávit, que todo ano a gente fecha em superávit, e neste ano de 2019 não foi diferente. A gente teve aí um superávit de 203
milhões, desculpa, milhões. E aí, mesmo com superávit, a gente precisa fazer empréstimo, a gente precisa pedir dinheiro para fazer esses investimentos. E, falando em empréstimo, como é que estão o andamento dos empréstimos que esta casa autorizou? Eu peguei também os apontamentos do Tribunal de Contas, né? Aquela prestação parcial. E aí o tribunal continua questionando que a gente tem diversas despesas a título indenizatório, sem suporte legal. Tem ausência de planejamento das despesas e ineficiência da gestão de contratos, tendo em vista o pagamento de forma indenizatória, sem suporte legal pela administração municipal. Ilegalidade na realização de licitações com infração a diversos dispositivos da Lei 866. Essas coisas, todas as prestação de contas a gente vai ouvir, vai falar, e isso não muda nunca? Eram essas minhas considerações por enquanto. Obrigado, vereadora Régia. Vereador Tinha de Ferreira. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos, vereador Tinha. Bom dia a todos. Presidente, em seu nome, quero cumprimentar toda a mesa, os nobres colegas vereadores aqui presentes e as pessoas que estão aqui também participando aí da Secretaria das Finanças. A Régia acabou no fim, ela colou tudo que é meu, viu? Que eu ia perguntar. E acabou no fim. Mas eu tenho essa mesma dúvida da Régia. Se nós tivemos um grande superávit em 2019, de 203 milhões de reais, por que nós estamos pedindo 296 milhões emprestado ao Banco do Brasil, que essa dívida vai gerar em torno aí 400 e quase 469 milhões, quase meio bilhão de reais, para fazer aquele tipo de proposta que colocaram aqui no projeto que passou nessa casa. 180 milhões de asfalto, que para mim não passa de eleitoreiro, fazer hospital da criança por 43 milhões, que poderia fazer com 11 milhões dentro do terreno aqui na frente do Antônio Gígrio, fazer campo de futebol com dinheiro público. Eu iniciei todos os gramados dessa cidade, mas não tinha dinheiro público, gente. E o prefeito está gastando 1,5 milhão, 1,8 milhão. Teve até questionamento de secretário que substituiu a mim, de esporte, que achava que era um roubo fazer campo 1,2 milhão, 1,3 milhão. Foram procurar contrato e não acharam, porque era tudo parceria privada. Nós não gastamos. E hoje, fazendo campo com 1,8 milhão não é roubo. É isso que eu não quero entender com dinheiro público. Então, não é dessa forma que nós temos que fazer. Alça para uma rodovia estadual, não é obrigação nossa. Tudo eleitoreira. A ponte ali do acesso lá do Miguel Costa, até ali pode se considerar, porque criaram um problema social para aquelas pessoas. Criaram. O poder público criou o problema para eles. A intervenção do nosso poder público municipal criou um grande problema para eles. Então, vamos tentar resolver. Isso ainda pode até deixar passar. Mas 296 milhões de reais, fazer uma dívida que vai virar quase meio bilhão. E se nós tivermos superávit? Então, eu não estou entendendo essa gestão. Eu não estou entendendo ela. Como ela está trabalhando? A mesma coisa que um pai de família ganhar no mês, ele ganha 2 mil por mês, ele acaba ganhando, vamos lá, 3 mil reais, aí mesmo assim ele tem que pedir dinheiro emprestado. Não sei se o povo em casa está me entendendo. Ele ganha mais naquele mês, naquele ano, e depois não vai ter que pedir dinheiro emprestado. Então, quer dizer que ele não está fazendo a gestão certa do seu dinheiro. É o que está acontecendo hoje na Prefeitura de Osasco, dentro da Secretaria de Finanças. E é esse questionamento dentro desse momento. Em 2019, nós tivemos um problema gravíssimo aí com o negócio da isenção do IPTU de 50%. 1 ano e meio para fazer o impacto, para poder passar 0,000 não sei do quê. Preferiu o prefeito ir para a Justiça, não dar o desconto para quem mora em rua de feira, presidente,
E eu queria só fazer aqui uma colocação, queria pedir aqui à Secretaria de Finanças, que eu estou 10 dias querendo a listagem dos endereços, nome, número. Eu recebi da diretoria do IPTU que o nosso sistema não é capaz de fazer isso. Essa cidade gastou tanto dinheiro com essa coisa aí da informática, e não consegue me passar os endereços com o nome, o endereço e o número da casa, porque diz que o sistema não consegue tirar isso. Eu estou indo lá amanhã para ir atrás disso, porque se não tiver, eu vou para a delegacia fazer um BO, porque não é possível. Está empatando o vereador de fazer o seu serviço. Eu só vejo isso. Porque tanto que nós gastamos com o sistema nessa cidade, não consegue dar uma listagem de 54 ruas. Para a gente poder comunicar com esse povo, porque nós aqui, a casa, fizemos durante 3, 4 vezes, comunicamos esse povo que nós ia ter o desconto, e de repente não tem mais. Aí quem passa como mentiroso é a casa. Então nós precisamos comunicar esse povo. E eu preciso dessa lista. Se amanhã essa lista não estiver na minha mão, estou indo à delegacia, abrindo o BO, e vamos ver o que nós vamos ter que fazer. Mesmo que eu tiver que entrar com uma ação de exibição dos dados que eu preciso. Porque não é possível uma Secretaria de Finanças não ter o endereço. Agora eu pergunto, como entregar o IPTU? Como entregar o IPTU? E não pode dar essa lista ao vereador que está fiscalizando e pedindo para poder auxiliar. Então, eu acho isso aí é um pouco caso de uma Secretaria de Finanças do tamanho de uma cidade como Osasco. Eu acho que não é bem por aí o caminho. Eu acho que nós temos que começar a tratar aqui as coisas sérias, mas séria mesmo. E essa dívida aí desse empréstimo, não engoli até hoje o porquê desse dinheiro. E os vereadores aqui passaram o pano em cima e estão fazendo o município se endividar em 500 milhões de reais. Essa é a dívida que essa Câmara autorizou a fazer. Obrigado, vereador. Eu quero fazer uma pergunta, e eu sei que não compete a essa secretaria também. Eu já fiz essa pergunta já em off para o Pedro já umas 2 vezes, inclusive fiz aqui hoje, mas eu quero deixar registrado nessa audiência também, Régia, que é de inteira responsabilidade de todos nós sabermos o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Então, essa audiência pública, ela é feita para a gente estar discutindo sobre isso. E tem uma coisa que me preocupa, e preocupa todos nós também. Infelizmente, as fortes chuvas que estamos tendo na nossa grande São Paulo, em outros municípios, e Osasco também, foi atingida aí por essas grandes chuvas. E toda a nossa cidade, né? Vários pontos. E mais a Zona Norte ali foi o ponto mais castigado. Ali o Colinas do Oeste, antigo Morro do Socó, mas lá se chama Colinas do Oeste, mas as pessoas também conhecem como Morro do Socó. Temos ali também o Santa Rita, Açucará, Portal do Oeste e o Rochidale. E, infelizmente, aí, algumas semanas atrás, a grande mídia estava nesses locais, nesses bairros. Inclusive, tivemos ali a perda de uma vida, de uma criança. Essa, se eu não me engano, é a sétima vítima que temos ali no Morro do Socó. E o nosso prefeito, ele abriu estado de calamidade na nossa cidade. E esse vereador, ele é muito solicitado, vereador Rogério Santos, ali naquelas áreas carentes. Então, estamos sempre presentes ali. Eu não sou técnico, eu não sou da Defesa Civil, mas eu sou filho de um pedreiro e me orgulho muito disso, o aprendizado que eu tive com meu pai, tenho com meu pai, que meu pai é vivo, meu pai tem 81 anos e trabalha até hoje, forte. E eu vendo ali
Não precisa ser nenhum técnico, Ana, para ver que ali está se anunciando uma tragédia. Deus queira que não. Coloque a mão sobre esses lugares, não aconteça nada disso. Mas as pessoas sabem também que o prefeito abriu estado de calamidade e nos pergunta sobre esse recurso. Eu estava falando em off aqui para a vereadora Ana Paula Rossi, que já aparece nuvens de chuva naquelas regiões, as pessoas elas ficam preocupadíssimas, porque assim são áreas de grande risco, tem casas penduradas ali, tem barrancos ali com rachaduras, e precisamos se fazer algum trabalho ali com urgência. Precisamos fazer esse trabalho, deveria ter sido isso ser feito já ontem, para você ver a urgência que é. E isso preocupa essa casa, isso preocupa esses vereadores, e queremos saber se esse recurso, né, que o prefeito aí, repito, abriu estado de calamidade, qual que é o trâmite, se demora muito. Eu acredito que não seja da sua responsabilidade, da responsabilidade dessa secretaria, mas no final vai chegar nela também, porque é uma entrada de dinheiro e uma de saída. E eu quero deixar registrado aqui, todos esses vereadores vai acompanhar esse recurso que vai entrar na nossa cidade, principalmente esse vereador. Vou estar em cima, quero ver esse dinheiro que vai entrar do governo do estado e da União aplicado nessas áreas de risco, porque não podemos perder mais gente nessas áreas de risco. É só isso, obrigado. O secretário Pedro vai começar aqui a responder as perguntas. Bom dia a todos. Bom, primeiro parabenizar a condução dos trabalhos, agradecer ao Cláudio, à Ana aqui por compor na mesa e os demais vereadores presentes. É sempre um prazer estar aqui, sempre poder prestar contas da parte financeira da cidade. Vou começar pela doutora Régia. A gente está levantando, doutora, a questão do aumento de pessoal. A gente, na verdade, teve um número muito grande de concursados que foram convocados, professores. Atuamos muito na reestruturação da carreira dos professores. Houveram várias equiparações agora no ano de 2019, dentre outros aumentos que foram dados, e a própria reestruturação da secretaria. Então, esse impacto que teve de aumento de 50 milhões de reais, ele passou pelo reajuste, passou pela chamada dos novos professores. Então, assim, teve professor, teve agente da guarda que também foram chamados. A gente foi, se eu não me engano, a gente começou no começo desse ano zerando a conta das decisões, que era o que a gente até explicou numa outra audiência, que também entra no cômputo desse gastos com o pessoal, né, que era aquela parte que estava acumulada, né? Mas, por sorte, o secretário Délbio está aí, é da pasta dele, eu estou pedindo o detalhamento para passar exatamente a origem. Tá? A questão dos terceirizados, a terceirização de mão de obra, ela entra no cômputo do pessoal, sempre entrou, né, da despesa com o pessoal. De serviços, não. Então, se a gente contrata serviços, não entra. Se a gente contrata mão de obra, entra. Mas a gente não teve nenhum movimento grande para impactar nisso. O que a gente está discutindo hoje é que o Tesouro Nacional editou uma resolução pedindo para colocar os gastos com OS e entidades no cômputo do pessoal. E, se isso de fato acontecer, vai dar um desequilíbrio muito grande, porque vai pegar todo mundo da área de saúde, das próprias conveniadas na área de educação, e que hoje não fazem parte do cômputo, vai dar um impacto muito grande. A gente ainda não tem essa definição clara, se essa instrução normativa vai prevalecer ou não. Os municípios estão se organizando, porque vai ser um complicador para todos nós, não tem como. Mas a gente não está considerando nessa apresentação, porque, de fato, ainda não entrou em vigência. Tá? A questão do superávit,
ela tem uma situação assim, o superávit é o resultado que a gente tem antes de pagar a dívida. Acho que esse é o principal ponto. O fato da gente ter tido superávit, a gente já tem falado aqui, e aí não é uma questão da gestão passada, eu acho que o histórico de Osasco é de baixa arrecadação, não realização de receita, isso foi acumulando dívidas. O estoque de dívidas de precatório de Osasco é um dos 20 maiores do Estado. De 660 entre municípios, autarquias, Osasco estava entre os 20 maiores devedores de precatório do Estado, que é justamente quando começa a não pagar, não vai pagando, vai virando precatório, vai judicializando e tal. E, então, é muito difícil a gente diminuir isso a curto prazo. A gente tem diminuído, a dívida saiu de 1,1 bi para 800 e poucos milhões, quer dizer, já houve uma evolução, mas, assim, tivemos agora mais um precatório de trabalhista de 1991, 60 milhões. Não tem como. Então, assim, a gente, cada vez mais, a gente está diminuindo o número de precatórios que estão entrando. A gestão fiscal correta faz com que essa dívida não aumente. Mas, como ela já é muito grande, a gente tem que tomar as medidas para diminuí-la. E aí, o que acontece? A operação do empréstimo ela tem uma taxa de juros menor do que o precatório. Então, não faz sentido a gente, por exemplo, deixar de continuar investindo no município fazendo essa progressão, porque eu vou estar trocando uma dívida barata por uma cara. Então, a gente, em tese, tem que manter a situação fiscal que a gente está fazendo hoje, porque a correção do TJ do estoque de precatórios, eu digo que talvez seja a melhor aplicação financeira hoje no mercado. Quem tem título que depende de crédito para receber na justiça é impressionante. Quando recebe, é ruim para quem paga, mas é muito bom para quem recebe. É uma dívida muito cara para a gente, uma dívida que compromete qualquer indicador. Então, é natural que a gente faça essas operações, como foi aprovado aqui nessa casa. A operação está em tramitação junto ao Tesouro Nacional, que é o responsável por aprovar, uma vez dado todos os requisitos, por conta da garantia da União. A gente sabe que... a gente não sabe, desculpa, como teve a virada do exercício no meio do processo, a gente acabou tendo que atualizar todas as informações para dar entrada de novo na União. Mas isso eu imagino que mais uma semana, 15 dias, esteja resolvido. Os demais apontamentos, vereadora, que constam do relatório do Tribunal de Contas, eles não têm relação direta com a Secretaria de Finanças. A gestão de indenizatórios, ela não é nova, tá? Então, assim, na verdade, isso é uma coisa que já vem se arrastando há muitos anos de outras gestões. Acho que Vossa Excelência também, como eu também participei, sabe que isso já era uma prática, infelizmente, comum. Tem diminuído, mas não tem acabado. Infelizmente, ainda é um desafio. E a questão do planejamento, a gente, esse ano, começou um novo decreto de execução orçamentária, então, o planejamento que a gente conseguiu avançar na maturidade do sistema que a gente contratou, provavelmente vai melhorar esse apontamento a partir desse ano, né? A nossa expectativa é isso, a gente tinha todo um processo de maturidade interno que a gente precisava superar. Acho que era basicamente isso, apesar de novo, não ser efetivamente relacionado. Com relação, vereador Tiente Ferreira, à solicitação dos imóveis alocados em ruas, primeiro, o ponto é o seguinte, essa lei ela encontra suspensa pela Justiça. Nós, desde o primeiro momento, fizemos a manifestação que, tecnicamente, não tínhamos como endossar o projeto de lei que foi aprovado por essa casa, foi uma manifestação técnica e acabou sendo objeto de discussão judicial. Porém, a solicitação de Vossa Excelência para que se forneça dados de contribuintes, ela não pode ser atendida, não é um problema do sistema. Então, se alguém lhe passou essa informação, ele passou de forma equivocada, porque isso é protegido pelo sigilo fiscal. Então, ela foi... Eu sou vereador, sou fiscalizador de vocês. Sim. Eu sou fiscalizador do município, eu tenho direito aos dados. Então, sim. Você que não quer dar, se não vai dar na justiça. Em algum lugar vocês vão dar os dados. Para com isso, rapaz. Enfim, mas o problema não é do sistema... Não, o problema não é do sistema, a consulta foi encaminhada ao jurídico. Foi encaminhada ao jurídico. Então pode aproveitar a fala, vereador. Você fica à vontade. Se vier uma decisão judicial para cumprir, a gente vai cumprir, não tem problema. Você está impedindo de eu exercer o serviço de vereador de acordo com o artigo 29 da Lei Orgânica e 29 da Constituição. O senhor está pedindo para ser violado o sigilo fiscal. Isso foi encaminhado ao jurídico do contribuinte. Tá? Não tem sigilo fiscal nenhum.
Bom, vereador Cláudio da Locadora, com relação à situação que foi apontada, a gente fez a submissão do decreto, ele tem uma tramitação, ele tem... Eu não fico quieto para imbecilidade dessa, sendo vereador dessa casa. A autoridade da casa ouviu uma besteira dessa, que eu não posso ter os dados. Cada besteira que a gente escuta, não é esse o ponto. Vamos ouvir agora a pergunta aqui. Para todos nós. Obrigado. E aí, Cláudio, o que acontece? A gente, como estava falando, a gente tem uma situação de que o decreto de calamidade, ele foi situação de emergência, ele foi submetido ao governo do Estado e ao governo federal. A tramitação burocrática para a gente fazer a efetiva solicitação de recursos para essa finalidade. A gente não tem hoje ainda a aprovação desses órgãos. Eu sei que muita gente anuncia apoio, mas a gente não quer também ser leviano. Acho que o momento não é o momento de buscar fazer uma ação eleitoreira em cima disso. Então, a gente precisa ter certeza que a gente vai conseguir ter acesso a esses recursos, que as pessoas atingidas podem liberar, por exemplo, o FGTS. Nós temos 4 áreas em Osasco que são realmente áreas de risco, como você mencionou, e a gente está tentando fazer, além das ações emergenciais submetidas ao Ministério, a gente está tentando buscar com o BID adesão a um programa que ele tem para financiamento disso, porque a conta ela é muito maior, muito mais cara, e a preocupação de vocês é realmente pertinente. A gente precisa encaminhar uma solução, em definitivo, para aquelas 4 áreas ali, senão pode acontecer efetivamente uma tragédia. Aí vamos torcer para não, mas a gente não precisa contar com a sorte, a gente tem que só tomar as providências e fazer o que é possível. Eram essas as considerações, eu agradeço mais uma vez e me coloco à disposição. Agradeço aqui a todos os palestrantes, os vereadores aqui presentes, a imprensa, público aqui, nesta grandiosa audiência pública. Agradecer também a todos os funcionários da Secretaria de Finanças que aqui estão. Informamos que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Para assistir às reprises, consulte a programação em nosso site www.osasco.sp.leg.br. Agradeço a sessão da comissão pela organização e realização desta audiência pública e os assessores dos vereadores que aqui estão, que eu já anunciei. Anunciar também aqui o secretário Délbio, muito obrigado pela presença. E agradecer mais uma vez aos assessores aí pela colaboração para essa audiência. Bom dia a todos. Está encerrada esta audiência pública e que Deus nos abençoe. Obrigado.